Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno, a área de estudo Morfologia. Tema da aula, classes de palavras. Hoje vamos estudar sobre adjetivo. Inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Boa aula! Hoje a classe gramatical são os adjetivos. Aluno, o que você precisa aprender mesmo nessa classe gramatical é em reconhecer um adjetivo dentro do texto. Pois é isso que você vai ser cobrado na prova e é através disso que você vai consolidar o conhecimento nessa classe gramatical. O adjetivo, ele é aquele que serve para dar característica, para especificar, para particularizar um substantivo qualquer que seja. E ele pode ser flexionado, assim como o substantivo. Ele pode ser flexionado em gênero, número e grau, que nós vamos ver adiante. Eu separei uma palavra adjetivo para nós estudarmos e analisarmos. Bondoso, por exemplo, que é uma qualidade. Ela pode ser encaixada diretamente com o substantivo, essa daí. Olha aí, homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Observaram que quando mudamos aí o substantivo, no caso homem, que é um substantivo masculino, e passamos para moça, que é um substantivo feminino, nós tivemos que flexionar a palavra para atender o substantivo. Então, substantivo masculino, adjetivo masculino. Substantivo feminino, adjetivo também tem que estar no feminino. Observe aí a palavra bondade, que está na família e serve para dar nome a essa qualidade. Então não tem como sentido a gente dizer homem bondade, moça bondade, pessoa bondade, porque estamos diante de um substantivo. Então a característica é bondoso. Essa sim vai ser um adjetivo porque vai dar característica a um substantivo qualquer, vai especificar, vai particularizar um substantivo qualquer. Vamos ver mais sobre esse assunto? Classificação dos adjetivos. Olha alguns exemplos que eu separei para você. Qualidade, bonito, belo, bom, defeito, feio, mal, ruim. Essas palavras, elas servem para dar característica a algum substantivo. Por isso elas são adjetivos. Cor. Olha as cores. Azul, vermelho, verde, amarelo. Opa, professor, então todas as cores são adjetivos? Sim, qualquer uma que seja. Temperatura, quente, frio, morno. Textura, duro, mole, macio. Mas também nós temos adjetivos de origem, brasileiro, português, que nós vamos estudar adiante, os adjetivos pátrios, ou também chamado de gentílicos. Então, isso aí é para você ir familiarizando com essa classe gramatical, os adjetivos. Vamos adiante? E quanto à formação desses adjetivos? Quanto à formação, o adjetivo pode ser adjetivo simples, composto, primitivo e derivado. Se vocês perderam algumas aulas, para quem está acompanhando já sabe do que estamos falando. Já estudamos sobre substantivo simples, composto também. O fundamento é o mesmo. Aqui o adjetivo simples quer dizer que ele é só um radical. Exemplo das palavras brasileiro, escuro, magro e cômico. Não são características? São características de algum substantivo. Então são adjetivos. Porém, são adjetivos simples, porque só possuem um radical. Ao contrário do adjetivo composto, que possui dois ou mais radicais, exemplo das palavras luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário, não são características também? São, porém, possuem mais de um radical. Então, são adjetivos compostos. E o adjetivo primitivo, professor? Esse é aquele que vai dar origem a outros. Ele não se originam de nenhum outro, mas ele é capaz de dar origem a outro, tá? Alguns autores cita que os adjetivos primitivos designam por si só uma qualidade. É o caso da maioria dos adjetivos referentes a cores. Branco, azul, amarelo, ele sozinho ele designa uma qualidade. Exemplo também da palavra belo, bom, feliz, puro, forte. Todas essas palavras também são adjetivos primitivos. E delas nós vamos ter o adjetivo derivado, que é aquele que deriva de substantivos, verbos ou até mesmo de outro adjetivo, pode ocorrer também. Exemplo de palavras aí, belíssimo, bondoso, magrelo. Belíssimo não vem de belo, bondoso não vem de bom, magrelo não vem de magro. Então, são magro, bom, são características e também são adjetivos. Só que eles são primitivos. Aqui, eles são adjetivos derivados, porque eles já vêm da derivação de qualquer adjetivo primitivo. Então, esses
que se originam dos adjetivos primitivos são chamados de adjetivo derivado. Viram que a formação do adjetivo também é simples, tranquilo? Vamos para frente? Flexão de adjetivos. Como eu já expliquei, os adjetivos também podem ser flexionados, assim como os substantivos. O adjetivo ele vai ser flexionado em gênero, número e grau. Inicialmente, vamos estudar a flexão de gênero dos adjetivos. O que é gênero? Masculino ou feminino. Então, se o substantivo ele estiver no masculino, obrigatoriamente o adjetivo também tem que acompanhar estar no masculino. Assim por diante, se o substantivo for uma palavra feminina, o adjetivo também terá que estar no feminino. Olha o exemplo. O escritor brasileiro, a escritora brasileira. O escritor, escritor substantivo comum, masculino. Então, nós temos que ter um adjetivo pátrio aí que esteja correspondente, também masculino, brasileiro, o escritor brasileiro. No caso do substantivo feminino escritora, nós temos que também acompanhar com um adjetivo pátrio feminino, brasileira. E assim por diante, o carro amarelo, a canoa amarela, o homem bonito, a mulher bonita. Então, essa é a flexão de gênero. E elas ainda podem acontecer das seguintes formas, através de adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que apresentam somente uma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Uma curiosidade aí que integram essa classificação os adjetivos terminados em A, E, I, M, AR, OR, S, Z. Exemplos que eu separei para você. Homem indígena, mulher indígena. Observaram que indígena é a característica, então é o adjetivo. E homem, o substantivo. No caso mulher, a palavra também indígena também é um adjetivo e também está servindo para o feminino. Olha aí que esse é um adjetivo uniforme na flexão de gênero do adjetivo. Ele é uma palavra que serve tanto para o masculino quanto para o feminino para dar uma característica a esse substantivo. Então, esse é o adjetivo uniforme. O adjetivo biforme, daí já é muito simples. Nós vamos ter uma palavra adjetivo para o masculino e uma palavra adjetivo para o feminino. Olha o exemplo. Rápido, rápida. Lindo, linda. Brasileiro, brasileira. Como eu já dei um exemplo anterior. Então, aqui é simples você perceber que nós vamos ter uma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, são adjetivos biformes. Agora, a flexão de número. A flexão para o plural dos adjetivos segue, evidentemente, o plural do substantivo correspondente. No caso dos adjetivos simples, que é aquele que possui apenas um radical, a flexão para o plural segue as mesmas regras básicas do substantivo. Veja alguns exemplos. Pessoa cordial, pessoas cordiais, criança feliz, crianças felizes. Observaram que tanto o substantivo quanto o adjetivo estão no plural? Quando eles passam para o plural, todos dois acompanham, tanto o substantivo quanto o adjetivo acompanham. Então, esse aí é uma flexão de número de adjetivos simples. Agora, a flexão para o plural de adjetivos compostos, aí, essa geralmente ocorre no último radical. O que são os adjetivos compostos, pessoal? Aquele que possui dois ou mais radicais, lembra? Veja alguns exemplos. Tropa austro-búlgara. Tropas austro-búlgaras. O que você pode observar aí? Apenas a palavra austro, ela se manteve intacta, sem alterações. Mas a palavra tropa, substantivo, e a palavra búlgara, o último radical do adjetivo composto, essa foi para o plural, que é o que acabamos de falar aí para você. Vamos repetir? A flexão para o plural de adjetivos compostos geralmente ocorre no último radical. Veja outro exemplo para você. Problema político institucional.
Problemas político-institucionais. Observaram que está aí no último radical do adjetivo composto a flexão para o plural? Então, o substantivo acompanha, no caso, problema, e em seguida, nós temos no último radical do adjetivo composto a flexão para o plural. Então, ficou assim, problemas político-institucionais. Entenderam bem que ele é afrodescendente, eles são afrodescendentes. Então, os adjetivos compostos, geralmente, o plural vai estar no último radical. Então, é simples. Essa aí é a flexão de número. Flexão de grau dos adjetivos. A variação de grau nos adjetivos ela vai ocorrer quando você precisar fazer diminuição, comparação e intensificar o valor desse adjetivo, com o grau comparativo e o grau superlativo. No grau comparativo, olha o primeiro exemplo, comparativo de igualdade. Marcela é tão esperta quanto sua prima. Então, nós temos aí o adjetivo esperta, que está sendo utilizado com um comparativo de igualdade para Marcela e para quem? Para sua prima. Entenderam? Olha o comparativo de inferioridade, novamente utilizando o mesmo exemplo. Agora, Marcela é menos esperta que a sua prima. Esperta não é o adjetivo? É. O adjetivo não é para dar característica ao substantivo? É. Olha aí que nós temos aí, Marcela não é um substantivo? É um substantivo próprio. E prima, é um substantivo? É um substantivo também, um substantivo comum. Lembra dessa aula, pessoal? Então, olha, Marcela é menos esperta que sua prima. Então, nós utilizamos agora um grau comparativo de inferioridade para utilizar o adjetivo para um grau comparativo de inferioridade entre Marcela e sua prima. Olha agora o comparativo de superioridade, utilizando o mesmo exemplo. Marcela é mais esperta que sua prima. Observaram, então, que, mais uma vez, o adjetivo está sendo utilizado para comparar Marcela e a sua prima? Ou seja, dois substantivos? Observaram bem essa situação? Então, quando você quer intensificar, nós vamos utilizar palavras, advérbios de intensidade, como, por exemplo, mais, aqui é tão, menos, não é? Que são utilizados no grau comparativo para você colocar ele como igualdade, como inferioridade, como superioridade. Entenderam bem essa situação? Agora, e no superlativo, professor? A característica atribuída pelo adjetivo ela é intensificada de forma relativa ou absoluta. Observe aí no grau superlativo abaixo. O grau superlativo é o tipo de flexão do adjetivo que intensifica as características atribuídas ao substantivo. Então, ele vai intensificar mais ainda. Ele pode ser de dois tipos, superlativo relativo, como eu já disse, e superlativo absoluto. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos à questão de flexão dos adjetivos e procure nos links abaixo mais informações para você aprofundar mais nesse conteúdo, que é muito vasto e por aqui eu acho que dá para você ter uma ideia da flexão dos adjetivos. Continuando na flexão de grau dos adjetivos. Agora no grau superlativo, que subdivide em relativo e absoluto. O relativo é a intensificação da característica conferida pelo adjetivo, que é feita em relação a todos os demais seres de um conjunto que apresenta uma certa qualidade. Então ele pode ser de superioridade ou inferioridade. Este é o mais interessante dos livros que li. Olha o exemplo. Nesse caso não estamos intensificando. Este é o mais interessante dos livros que li. Então, interessante aí no caso seria a característica, tá, pessoal? É o adjetivo. Ele está sendo agora intensificado num grau superlativo, relativo e de superioridade. Mas também pode ser de relativo, superlativo, relativo, de inferioridade. Ele é menos egoísta de todos. Observaram que egoísta, no caso, é o adjetivo, e menos é a intensificação para baixo. Então,
inferioridade nesse caso. E o absoluto, para você entender mais sobre o grau superlativo? Ele indica que determinado ser apresenta determinada qualidade em alto grau, transmitindo ideias de excesso. E eles podem assumir forma analítica ou sintética. Vamos à forma analítica. É formado com a presença de um advérbio. Então, no caso aí, nós temos o advérbio de intensidade muito. Você é muito crítico. Então, aí, nós estamos deixando bem claro que ele é muito crítico. Então, nós estamos diante de um grau superlativo absoluto, utilizando aí um advérbio. Nós também temos aí a prova de matemática estava extraordinariamente difícil. Lembram que aqui em cima nós já falamos aqui que ele vai transmitir ideia de excesso, o grau superlativo absoluto? Então, aí está o exemplo. Olha no sintético. É expresso com a participação de sufixos. Lembra o que são os sufixos? É aquele acréscimo que vem depois do radical. Exemplo, a prova de matemática estava dificílima. Qual é o adjetivo que foi acrescido de um sufixo aí para um grau superlativo absoluto sintético? A palavra difícil. A prova de matemática estava dificílima. Vem de difícil, nós acrescentamos, mudamos a palavra, então nós fizemos aí um grau superlativo absoluto sintético. Outro exemplo, este piloto é velocíssimo. Então, nós não estamos deixando dúvida nenhuma, porque nós estamos utilizando uma qualidade em alto grau. Nós estamos diante de um grau superlativo absoluto, no caso do exemplo aqui, sintético. Adjetivo pátrio. Já mencionei sobre os adjetivos pátrios. É aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem do ser. Observe alguns deles. Estados e cidades. As pessoas que nascem no Amazonas, amazonense ou Baré. Ou seja, o adjetivo pátrio ele vai indicar a nacionalidade ou a origem da pessoa. Belém, do Pará, belenense, Belo Horizonte, Belo Horizontino. Embaixo nós temos aí também Estados Unidos, estadunidense, norte-americano ou Yankee ainda. El Salvador, salvadorenho. Então, esses são os adjetivos pátrios que você pode estudar, aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, que é bastante interessante. Nós temos aí muitos adjetivos pátrios que com certeza você não conhece, vale a pena você conferir. Então vamos fazer alguns exercícios para memorizar o conteúdo estudado. Questão: assinale a sequência correta em relação aos tipos de adjetivos e suas definições. 1 para adjetivos formados por apenas um radical. 2 para adjetivos formados por dois ou mais radicais. 3 para adjetivos que não são derivados de outra palavra em língua portuguesa. 4 adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. E 5 adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do substantivo. Olha a relação aí que eu coloquei para você separar se A está em A, B, C ou D, a sequência correta para o pátrios, primitivos, compostos, derivados e simples. Então é só você relacionar e achar qual a sequência correta. Questão 2. Sobre os adjetivos é correto afirmar a. Classe de palavras que se caracterizam por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados ou aparência, etc. B. Classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo do adjetivo e do advérbio. Ou ainda C. Classe de palavra que vem antes do substantivo indicando se ele é determinado ou indeterminado. D. Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. Ou E, conjunto de verbos que em uma determinada frase desempenham o valor de um único verbo. Questão da Cesgran-Rio. 3. Assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Letra A. Os cegos habitantes de um mundo esquemático sabem onde ir. B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. Ou D. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Ou D, naquele instante era só um podre cego? Ou E, da Terra que é um globo cego girando no caos? Resposta das questões.
eu pedi para que você achasse qual a letra possuía a sequência correta para pátrios, primitivos, compostos, derivados e simples. Pátrios, 5 adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do substantivo. Primitivos, 3 adjetivos que não são derivados de outra palavra em língua portuguesa. Compostos, 2 adjetivos formados por dois ou mais radicais. Lembram? E derivados, 4 adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. E por último, simples, 1 adjetivos formados por apenas um radical. Simples, lembra? Resposta da questão 2, então. Alternativa A. Os adjetivos apresentam como principal característica a função de delimitar o substantivo especificando-o. Então, o adjetivo é para isso, é para dar característica, qualidade, é para especificar qualquer substantivo. Então, essa é a função principal do adjetivo. Resposta da correta, alternativa A. Resposta da questão 3, alternativa E. Por que nas alternativas A, B e C a palavra segue é um substantivo que está referindo a uma pessoa que realiza determinada ação? E na alternativa D, ela também atua como substantivo. Só na alternativa E é que a palavra segue está atribuindo característica ao substantivo globo, dando para ele o adjetivo terrestre. Portanto, ela atua como um adjetivo. Então, resposta correta, alternativa E. Fique atento que eu disse para vocês que o importante é você reconhecer o adjetivo dentro do texto, pois uma mesma palavra ela pode servir de substantivo ou de adjetivo. Dependendo da forma como a palavra é usada na oração, ela pode desempenhar a função de substantivo ou função de adjetivo. Então, é substantivo quando ela serve de nome, para dar nome a algum ser ou objeto. E é adjetivo quando classifica um ser ou um objeto. Vamos ao exemplo abaixo. O velho reclamava de tudo. Substantivo. Este casaco já está muito velho. Adjetivo. Observaram que a palavra velho é a mesma? É a mesma. Só que em cima, na primeira frase, na primeira oração, ela é um substantivo porque está dando nome, servindo para dar nome. Quem reclamava de tudo? O velho. Agora, este casaco já está muito velho. Quem está velho? O casaco. Então, é o quê? Uma característica que está dando para o casaco. Casaco não é um substantivo? Sim. Então, aí nesse caso, ele é um adjetivo, essa palavra velho. Perceberam que essa é onde você tem que ficar atento para não fazer confusão dentro do texto e identificar corretamente onde está o adjetivo? Veja abaixo. Meu filho já é oficial das Forças Armadas. Substantivo. Oficial, a mesma palavra embaixo. Preciso de um documento oficial que certifique essa situação. Adjetivo. Olha, perceberam que quando você fala meu filho já é oficial das Forças Armadas, quando você fala oficial, você lembra de uma pessoa vestida de roupa do exército, com estrelas. Então você imagina que esse aí é um oficial na sua mente quando você fala meu filho já é um oficial das Forças Armadas. Agora, quando você fala preciso de um documento oficial, você pensa em quê? No documento. Viram? A diferença é que a palavra oficial é a mesma, porém aqui ela está apenas dando característica para o substantivo. Documento é um substantivo comum. Então, aqui embaixo, oficial é adjetivo. Na primeira frase, ele está servindo como substantivo que está dando nome. Meu filho já é oficial. Quem é oficial? Meu filho. É embaixo, preciso de um documento oficial que certifique essa situação. Preciso de um documento oficial, então aí passou a ser um adjetivo a palavra oficial para dar característica a esse substantivo como um documento. Outro exemplo, vou comer apenas um salgado na hora do almoço, substantivo. Quando você fala salgado, você não lembra lá de um pastel, de um empanado lá, de uma coxinha, você não lembra disso? Então, agora quando você fala, da mesma forma usa a palavra em outro sentido. O feijão ficou muito salgado. Agora você lembra de quê? Lembra do feijão, com bastante sal, mas você não lembra aí da palavra salgado. Já não, quando na primeira ela te remete ao que é, então ela está dando nome.
Embaixo ela é um adjetivo porque está dando característica ao feijão. O feijão está salgado. Correto? Então, preste bastante atenção nisso, pois uma mesma palavra ela pode servir de função de substantivo ou de adjetivo, dependendo da forma que a gente utilizar dentro da oração. Então, fique atento a isso. Eu vou finalizar a aula com uma frase do Evanildo Bechara, que diz o seguinte: o adjetivo pertence a um inventário aberto. O que significa isso, pessoal? Que ele não possui uma limitação de vocábulos, ou seja, de palavras nessa classe gramatical que são os adjetivos. Em resumo, o adjetivo classifica-se por modificar o substantivo. Modificou o substantivo, nós estamos diante de um adjetivo. Pessoal, muito obrigado por você que assistiu a aula até aqui. Fiquem atentos, inscreva-se no canal, curta, deixe seu comentário e até a próxima aula.